Olá pessoal, tudo bem? Semana passada eu fiz um resuminho sobre produtos notáveis, né? Naquela publicação eu comentei sobre a importância deles, né, dos produtos notáveis, para a fatoração de polinômios e prometi que faria uma videoaula explicando de forma mais detalhada sobre os próprios produtos notáveis, o que são, como utilizá-los, né? E também sobre a própria fatoração e os métodos de resolução da fatoração. E aqui estamos. Preparei um materialzinho para vocês com alguns conceitos, com as principais equações de produtos notáveis e alguns exemplos também e algumas questões para a gente resolver. Vamos lá? Bem, produtos notáveis. E o conceito? Afinal de contas, o que são produtos notáveis? São produtos de fatores, escritos como uma expressão algébrica, um polinômio. Exemplo, esse primeiro exemplo do quadrado da soma e da diferença. O quadrado da soma. Note que a mais b ao quadrado nada mais é do que um produto de fatores. Concorda? Para ficar mais claro, a mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Olha só, um produto, que é uma multiplicação, de fatores. E eu posso utilizar esse produto de fatores, posso escrever esse produto de fatores na forma de um polinômio. A ao quadrado mais a vezes b, ab, mais b vezes a, BA, que é a mesma coisa que AB, afinal de contas, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, B vezes B, B ao quadrado. Somando esses dois fatores, fica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Olha só, exatamente como estava aqui na equação do produto notável. Concorda? E quando eu utilizo a menos b ao quadrado, fica somente esse sinalzinho diferente. Vamos ver o processo também. Vamos passar para a próxima. Cubo da soma e o cubo da diferença. Da mesma forma que o quadrado da soma e da diferença, aqui também se trata de produto de fatores. Porque a mais b ao cubo é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b vezes a mais b. O a mais b multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Mas se você notar bem, a mais b vezes a mais b é exatamente igual a esse produto notável aqui. Então, a gente já sabe que a mais b vezes a mais b dá igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Coloco entre parênteses, porque agora eu vou multiplicar por um outro fator, que é o outro a mais b. Aí vamos identificar, tem alguns termos com a mesma parte literal. O que é parte literal? É essa parte da incógnita, tá? Então, A ao cubo só tem esse termo aqui,
que tem a parte literal como a ao cubo. Mas a ao quadrado b, eu tenho esse carinha, eu tenho esse carinha também. Então, eu vou somar eles dois. A ao quadrado b mais 2a ao quadrado b vai dar igual a 3a ao quadrado b. Por quê? Quando eu for somar dois monômios que contêm a mesma parte literal, eu repito a parte literal, que é o a ao quadrado b, e somo as partes numéricas. Aqui, como não tem nada, é porque é 1. Aqui é o 2. Então, 1 mais 2, 3 ao quadrado b. Entenderam? Fiz no ritmo bem lento para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade nessa parte de soma de monômios. Muita gente tem dificuldade nesse assunto, nessa partezinha. E aí eu resolvi começar num ritmo mais lento para que essas pessoas conseguissem entender. Nos próximos eu vou acelerando um pouco mais, tá certo? Então, a ao quadrado b mais 2a ao quadrado b dá igual a 3a ao quadrado b. Aqui, olha só, ab ao quadrado, ab ao quadrado. Mesma parte literal nos dois monômios. Então, vou fazer da mesma forma. Vou pegar, repetir a parte literal, ab ao quadrado, e somar as partes numéricas. 2 mais 1, 3. AB ao quadrado. E repito o b ao cubo, que também não tem nenhum outro monômio aqui com a mesma parte literal que ele. E aí fica dessa forma, exatamente igual ao que está aqui na equaçãozinha do produto notável do cubo da soma. Se eu fizer o cubo da diferença, também vai dar essa equaçãozinha aqui. Agora eu vou procurar os termos que contêm a mesma parte literal para somá-los. Então, a ao cubo, a ao quadrado b, a ao quadrado b. Vai ficar, como aqui os dois contêm sinais iguais, eu vou manter o sinal e somar. 1 mais 2, 3a ao quadrado b. Se tiver dúvida nesse tipo de operação, tá? Somas algébricas, deixa um comentário que eu posso depois fazer um videozinho pequenininho, fazendo uma explicação mais detalhada sobre somas algébricas, sobre essas regrinhas de mais com mais, sinais iguais, sinais diferentes, que também eu consigo perceber que muitas pessoas têm uma certa confusão nessas duas formas diferentes. Sinais envolvendo multiplicação e divisão e os sinais envolvendo soma algébrica, tá? Então, se tiver dúvida sobre isso, comenta aqui que eu posso depois fazer um videozinho curtinho explicando melhor sobre isso. Continuando, 2ab ao quadrado mais ab ao quadrado fica, como os dois têm sinais iguais, repete o sinal e soma. 3ab ao quadrado. E o menos b ao cubo repete. Olha só, mais uma vez, igual a equaçãozinha daqui do cubo da diferença. Ok? Próxima. Produto da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B. Igual a... Como esses dois termos aqui são iguais, mas com sinais opostos, eu corto. E aí, o que sobra? A ao quadrado menos B ao quadrado. Também igual ao que está aqui na equação. Tá vendo que até agora a gente está deduzindo as equações dos produtos notáveis, que naquela postagem da semana passada eu apenas joguei as equações, não foi?
e agora estou tratando de explicar de onde elas vieram. Não tirei da cartola de mágico essas equações, tá? Elas vieram de algum lugar e eu estou mostrando agora de onde foram. Como deduzi-las. É útil deduzir essas equações? É útil saber deduzir essas equações? É, tá? Se você disser, ah não, eu já sei todas as equações de produtos notáveis totalmente memorizadas. Ótimo, perfeito. Vai agilizar muito para você na hora de resolver as questões, na hora de uma prova, na hora do Enem, que o tempo é ouro, tá? Mas, se der um branco, pode acontecer. Não pense que você está imune a isso. Pode acontecer. E se der um branco, o que faz? Chora? Não. Tenta deduzir, tá? Então, ótimo que você tenha decorado tudo. Perfeito. Mas saber como chegar à equação total é útil para o caso por causa de um nervosismo, pode dar um branco, e aí você não ficar sem resolver a questão por conta disso, certo? Por isso que eu estou batendo nessa tecla de como deduzir, mesmo que você já tenha decorado. Produto de Stevin, x mais a vezes x mais b. Quando é que a gente utiliza esse tipo de equação? É quando, na verdade, quem é incógnita é o x. O a e o b serão números. Exemplo, eu tenho uma equação lá que tem assim, x mais 2 vezes x mais 5. Eu posso resolver essa equação usando o produto de Stevin. Entenderam? Então vamos lá. Eu vou ter que dar uma leve adiantada, tá? Eu vou ter que utilizar aqui um método que a gente vai aprender de forma mais aprofundada lá na fatoração, lá embaixo, que é a fatoração por fator comum, tá? Termo comum, tanto faz. Vou ter que utilizar aqui. Vou jogar como fazer, lá na frente eu explico melhor. Justamente o que está aqui nessa equação. Note que, inclusive, eu escrevi isso lá no resuminho que eu fiz. Essa daqui é a soma desses dois termozinhos que estão acompanhando a incógnita x. E aqui é o produto, tá? Então, nesse exemplozinho que eu dei da situação x mais 2 vezes x mais 5, o a é o 2, o b é o 5. Então, como é que ficaria a equação que representa esses produtos? Esse produto. 2 mais 5, 7. 2 vezes 5, 10. Então, fica x ao quadrado mais 7x mais 10. Então, sem muito trabalho, sem muito espaço, sem gastar tempo, você só de olhar para a equação, você já consegue olhar para esse produtozinho aqui, você já consegue desenvolver o polinômio rapidinho. É para esse tipo de coisa que são úteis os produtos notáveis, para facilitar a nossa vida, certo? Tem gente que pensa que são um bicho de sete cabeças, que só fazem complicar. Pelo contrário, você conseguindo entender como utilizá-los, isso vai facilitar muito, muito na hora de resolver diversas questões de equações de primeiro e segundo grau e tudo mais. Tá aqui um exemplo que eu dei, um exemplo prático, em que eu pego essa equaçãozinha aqui, esse produto notável aqui, e utilizo para escrever um polinômio sem muita trabalheira. Ok? Quadrado da soma de três números. A gente já tinha visto o produto notável do quadrado da soma de dois números. A mais B ao quadrado. Só que agora são três números somando. A mais B mais C. Como vai ficar? Como deduzir caso dê um branco?
exatamente igual ao que está aqui também na equação de produto notável. Nós também temos os chamados produtos de Warren, tá? Exercícios. E aí eu tenho uma surpresinha para vocês. Eu quero que vocês tentem resolver com o que a gente aprendeu na videoaula. E tem uma novidade. Quem publicar essas questões me marcando, mostrando que está resolvendo, não importa se está conseguindo resolver, se está acertando, se está errando, se não está conseguindo sair do canto, não importa. Eu só quero que vocês tentem fazer. Porque se eu fizer agora, eu tenho certeza que depois vocês não vão tentar sozinhos. Ou no máximo, copiar a resolução. E eu quero que vocês mesmos tentem, tá? E quem mostrar que está tentando, publicar no feed, no Instagram e me marcar, vai ganhar uma videoaula gratuita. Não é sorteio, não estará concorrendo a uma videoaula, não. Quem me marcar resolvendo, mostrando esses exercícios, mostrando que está resolvendo, vai ganhar uma videoaula. Assim, como essa, mas ao vivo. Ou seja, pode tirar dúvidas na hora, pode perguntar, interromper, pedir para repetir, enfim, todos os benefícios que a aula particular nos dá, né? Tanto o presencial quanto o online, essas duas modalidades de aula particular nos dão essa vantagem de poder seguir com a aula no próprio ritmo do aluno. E aí, cada aluno, de acordo com as suas afinidades, vai ter um ritmo de aula diferente, vai ter um grau de entendimento, vai ter uma quantidade X de dúvidas diferentes. E a aula particular, ela nos dá essa personalização da aula. Se o aluno tiver um pouco mais de dificuldade, tiver um pouco mais de trava para entender, aí a gente consegue ter uma aula um pouco mais demorada, um pouco mais explicadinha, como eu fiz nos primeiros exercícios de cada assunto, explicando bem devagarzinho, tal, passo a passo, para que possa entender. Então, tanto presencial quanto online, as duas nos dão essa facilidade, essa vantagem enorme de poder personalizar de acordo com o perfil do aluno, certo? Então, vamos tentar resolver? Lembrando, não é sorteio, é só seguir as regras. Vai tentar resolver o exercício, vai postar lá no feed, mostrando os exercícios ou a própria aula, os exemplos e tudo mais, me marcar, mostrar que está tentando resolver, e aí vai ganhar uma videoaula gratuita como essa. Todo mundo participando? Ah, o documento, óbvio. É melhor para vocês receber o documento em PDF para resolver direitinho. Até vocês podem utilizar impresso mesmo, imprimir e resolver no papel. Você vê que eu deixei o espaçozinho para você resolver de lado, tá? Ou se preferir, não, eu quero resolver sem precisar imprimir em formato mesmo digital, sem problema nenhum. Pode participar do mesmo jeito, contanto que tire a foto mostrando os exercícios e me marque, provando que tá tentando resolver sim. Gente, tem que ser no feed, tá? No direct não vai valer, porque eu quero que os seus amigos vejam o seu esforço e vejam o nosso material, certo? Então, para conseguir o material, deixa ou pode me mandar
pode deixar os comentários aqui, o e-mail, ou pode me mandar por direct, por WhatsApp, não importa. E no mesmo dia eu envio o PDF dessa aula, tá certo? Vocês têm até sexta-feira da próxima semana, tá? Tem um período de carnaval que pode ser que vocês que não sobre muito tempo para resolver essas questões. Então, eu vou deixar o prazo até sexta-feira depois do carnaval para vocês fazer a publicação no feed, resolvendo, provando que está tentando resolver os exercícios e me marcar. E aí depois a gente se fala para marcar o dia da aula online. Combinado? Pois, tchau pessoal, bons estudos para vocês e se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Ou aproveitem para tirar uma videoaula. Tchau, tchau!